Estamos aqui hoje com o senhor Ivaldo Torquato, Rogério Vilela e Ivaldo, ele que é engenheiro mecânico, correto? Isso. E empreendedor na área da educação, né? Ele que é gestor dos polos da Universidade Unicesumar, correto? Isso. Primeiramente, queria agradecer ao senhor, o Alexandre e o Rogério também, mais uma vez, estar aqui com a gente, batendo um papo sobre educação, vamos bater um papo hoje sobre EAD, como é que funciona direitinho esses negócios, porque para muita gente ainda é um tabu falar de faculdade, muita gente ainda tem bastante dificuldade quando o assunto é faculdade. Vamos falar hoje sobre essa parte aí mais teórica, né? E vamos que vamos. Bom, primeiramente queria agradecer o senhor, Rogério e Alexandre. Ok, tá? É um prazer estar aqui. Isso aí. O senhor Ivaldo, o que o senhor dá sobre o crescimento do EAD no Brasil ultimamente? Houve uma época aí que muitas universidades lançaram o EAD e macularam um pouco a metodologia, né, o sistema, e aí o MEC teve que dar uma enquadrada e normatizou as coisas e as coisas começaram a andar de uma forma melhor. Muitos jovens não tinham possibilidade alguma de fazer uma universidade, né? Eu mesmo tive dificuldade de fazer a minha, 5 anos saindo de Nova Iguaçu indo para Cascadura todo dia, né? Pegando trem, pegando ônibus, naquela época, na década de 70, e trabalhando. Na verdade já trabalhava, e naquela época é bom lembrar que nesse período a gente trabalhava 48 horas semanais, não 44. Então a jornada de trabalho era pesada. Era maior. Muito maior. Então, hoje, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, isso melhorou muito, né? Com o advento da internet, exatamente. Apesar de, mesmo nos grandes centros, muitos lugares ainda tem uma dificuldade muito grande de acesso a uma boa internet. É coisa que eu acho que isso aí o poder público tem que dar uma olhada nesse caso, porque não é só nos rincões do Brasil, não, sabe? No grande Rio de Janeiro, grande São Paulo mesmo, Belvo Roxo e outros cantos aí, nós temos muita dificuldade, Nova Iguaçu mesmo, muita dificuldade de acesso a uma boa internet. Entendeu? Mas isso aí é questão pública, não, né? Exatamente, questão pública. Não é falta de tecnologia. Porque tecnologia nós temos já para isso. Exatamente, tecnologia nós temos. Portanto, é que os polos, nós temos laboratórios de informática lá, com boa internet, com redundância, para evitar realmente que na falha de uma, na falta de uma, nós temos a outra, né? E o aluno que tem dificuldade de estudar em casa, às vezes ele tem um problema de internet, ou às vezes ele tem um ambiente ruidoso em casa, ou do vizinho, quer dizer, ele vai para o polo, ele tem um ambiente lá onde ele pode estudar com mais conforto, e com mais silêncio, com mais concentração. Você disponibiliza também desse espaço também. Sim, todos os polos têm um laboratório de informática, né? Que os alunos podem, aquela estrutura é deles. Podem ir para estudar lá. Exatamente, pode estudar lá, tem acesso, tem dificuldade, por exemplo, de acessar, tem tutor lá que ajuda, porque na realidade a educação à distância, ela não veio para atender, por exemplo, a educação básica, ela vai para atender aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de continuar o estudo. Né, pararam para trabalhar. Não tem tempo também. Ou constituíram família e deram prioridade a isso, e depois prioridade ou não tiveram como conciliar as duas coisas, né? Então, e agora eles querem realizar o sonho deles, fazer uma faculdade, terminar os estudos, né? Então, inicialmente eram pessoas que tinham 40, 50 anos que não têm muita habilidade, não têm muito conhecimento de manipular, de conversar com a tecnologia, vamos dizer assim. Isso é uma verdade, meus pais. Então, é muito complicado. Né? Então, eu acho importante a gente falar o seguinte, que você, em 2017, você foi procurado pela Unicesumar e você já tinha Já tive a escola. E eu te vendo falar que é importante a educação básica, eu acho legal você contar um pouco dessa tua história. Puxa o microfone um pouco. De como teus filhos e tua mulher te empolgaram para você, um engenheiro mecânico que teve uma formação muito boa, uma carreira muito boa, ingressar e depois surgir. Como surgiu esse convite da Unicesumar para você juntar o ensino básico com o ensino médio e hoje com o ensino à distância?
E se você pretende no futuro, além da graduação, estabelecer alguma conexão com as pós-graduações estrito sensu. Sim, na realidade a escola, a gente que está envolvido, né, tem uma formação acadêmica, tivemos uma oportunidade de fazer uma universidade, né? Eu lembro sempre que quando, em 78, quando eu e minha esposa nos formamos, né, o percentual de pessoas com curso superior no Brasil era 0,6%. Bastante baixo. Baixíssimo. Continua baixo. O Ivaldo Continua e a Ruth, né, que é a professora, que é a minha esposa, eram privilegiados, né? Veio de uma família abastada, veio de uma família... Não, nós éramos uma família assim. O pai da minha esposa era fiscal de bonde, entendeu? Trabalhava aqui em Santa Teresa. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe é costureira. Então, na realidade, a gente veio do interior e na realidade, apenas os pais, a família, tinha essa visão, né, de dar educação para os filhos. O pai da minha esposa veio do Nordeste, da Paraíba, e ele era analfabeto. Ele correu atrás para ser alfabetizado porque ele via que educação, ele precisava de ler, precisava de escrever, né? E sempre priorizou a educação dos filhos, mesmo com a dificuldade que ele tinha de deslocamento, de trabalho e tal, financeiro, assim como meus pais. Então, eu hoje sou casado, tenho 45 anos, minha esposa é professora, né? Fez português e literatura, depois fez pedagogia. E em 83 ela teve a ideia de montar uma educação infantil, né? Um jardim de infância, no bairro. O bairro não tinha nada lá onde é o polo hoje. E aí minhas filhas, 2 filhas pequenas, né? Uma com 3 anos, uma com 4 anos e a outra com 2. E aí, deslocar, arrumar escola para essas crianças, né? No bairro não tinha escola nenhuma, né? Então ela teve a ideia de montar na casa da irmã dela lá, que a irmã disponibilizou a casa para a gente, de montar. Eu falei, cara, nossa casa toda sem embolsar por fora, não tem nem tranca no portão, e como é que a gente vai fazer isso, né? E aí foi trabalho de fim de semana, trabalho de noite, montando, passamos um ano de 83 montando a escola, eu mesmo pintando as coisas, fazendo isso, fazendo aquilo, e Mas, ela também. Acima de tudo, teve o desejo. Na realidade, a própria identificação da minha esposa, ela sempre se identificou muito com o trabalho com criança, né? E aí eu abracei a causa dela, a proposta, a sugestão, montamos a escola e ficamos lá. Abrimos a escola em 84 com 50 crianças e foi assim. Daí né? surgiu a ideia de fazer ensino à distância? Aí, na realidade, a escola foi, né? A princípio era só educação infantil, só que os pais mesmo, bota o primeiro ano, bota o segundo, bota o terceiro, né? Aí foi evoluindo. E aí começamos a colocar série por série, né? Não foi assim um segmento todo, primeiro ano, segundo ano e tal, e até chegar ao ensino médio, né? E aí o Alexandre mesmo é um exemplo, o Alexandre foi aluno da escola, Sério, da educação Alexandre? infantil. Pô, que legal. Né? E hoje Então. você é um professor ou ainda é aluno? Não, hoje eu sou coordenador dos polos da rede de Seu Ivaldo. Pô, que Então, legal. e é isso, o Alexandre. Então, minhas filhas na ocasião foram alfabetizadas pela mãe, né? Que a mãe era professora, era diretora, era faxineira e atendia na cantina. Ainda dava aula fora. Não, ainda dava aula fora. Quer dizer, então na realidade... Batia o quarto e ainda ia para a área cabeçada. Exatamente. Então, na realidade, é isso. Eu, final de semana, saía na rua, pregando faixa, placa, anunciando, distribuindo folheto. Então, na realidade, nada se consegue, né? Naquela época não se falava nem em plano de negócio, né? Então, a gente nem sabia o que era isso, né? E foi uma década perdida para o Brasil, né? O Brasil cresceu em 10 anos 2% naquela ocasião. E a gente num bairrozinho, assim como tem muita coisa por fazer ainda em vários lugares, vários bairros que são carentes de tudo, né? Então, e desses lugares, com certeza, sai muita gente com boas ideias e com garra para vencer na vida. E aí veio a Unicesumar em 2017, eles nos procuraram, já tinha uma estrutura, a gente já tinha um prédio próprio e tal, e buscando escola, né, para um lugar para expandir, né, para montar polos. Então, primeiramente, eles procuravam escolas, né, que já tinham uma estrutura, né. Então, os pré-requisitos deles nós conseguimos atender e montamos um polo lá sem muita pretensão, um polinho pequenininho e tal.
é uma coisa assim que no início a gente fica, caramba, sabe, uma escolinha lá, a gente agora chegar, montar um polo de graduação, pós-graduação e tal. E a proposta pedagógica da Unicesumar, ela tem muito a ver com a nossa proposta também. A nossa proposta é uma proposta mais humanista, de realmente realizar os sonhos das pessoas, como eu falei inicialmente. Eu acho que a educação básica ela tem que preparar os seus alunos, tá, para a vida, não preparar para uma função prova, específica. Principalmente hoje, na minha época, por exemplo, se você enumerar quantas profissões tinham na década de 70, talvez que conhecesse, 10, 15 no máximo. Tínhamos muitas, mas não a gente não tinha, a sociedade não tinha conhecimento disso, né? Hoje nós oferecemos 125 cursos de graduação. Caramba, curso mais de pra 100 de caramba. pós. 60 cursos de profissionalizantes para jovem a partir de 14 anos. Olha só. E talvez daqui a 10 anos nenhuma profissão dessa exista. Será? Ou deve vir mais, né? Mas aí vai Muito evoluindo, você vai encaixando mais e mais. Exatamente. Quando eu vi aqui a primeira vez, inclusive, eu falei o seguinte, que um dos primeiros cursos de EAD que existiram foi, se eu não me engano, em Boston, e era taquígrafo. Hoje não tem taquígrafo. Isso Eu foi comecei a fazer um curso de taquigrafia já uma vez. 1728. Foi em 1728. Mas o professor, eu estou vendo aqui o Alexandre, né? E eu, na realidade, eu conheci a Unicesumar, foi quando, através do esporte, né, do futebol de areia, eu vi o Alexandre abraçando essa causa e oferecendo bolsa de estudo para os atletas da modalidade. E, coincidentemente, eu estava nessa época eu estava até no Flamengo, mas depois eu fui para a América e depois encontrei o Alexandre lá. Como é que vocês conseguiram, você, Alexandre, acho que você pode responder melhor, como é que você vislumbrou a ideia de que as camisas de futebol poderiam ser um grande atrativo para divulgar essa marca do ensino à distância através do esporte? Então, na verdade, não foi preciso fazer muito esforço, né? A gente seguiu já a ideia que o seu Ivaldo tinha, né? Em relação a ofertar para as pessoas a oportunidade de crescimento. A gente sabe que o atleta, ele tem muitas das vezes uma carreira milionária, mas uma carreira curta. E aí, muitas das vezes, não todas as vezes, né, Rogério? Muitas não. Muitas não, né? Desculpa, menos de 0,1% de... na verdade, a nossa visão foi exatamente nesse ponto. Pensar que o cara tem uma carreira curta e ele, depois que passar desse período, ele precisa fazer alguma coisa, né? Ele precisa se desenvolver de alguma forma. Então, a gente, através do contato que eu recebi do Leandro, né, a gente iniciou lá pelo América, eu conversei com o seu Ivaldo. Leandro fez a visita para a gente lá no polo, gostou da estrutura que a gente tinha para apresentar, não chegava nem a metade da estrutura que tem hoje, né, Seivaldo? Foi bem no início. E aí, acabou que a gente veio crescendo junto, né? Com o passar do tempo, a coisa foi tomando proporção e a gente chegou até a divulgar através Você está falando do Leandro Melo, que na época era o gerente de marketing, que hoje está no Resende. Exatamente. Isso. E aí, nessa troca com o Leandro, né, a gente chegou à oportunidade de fazer a divulgação nas camisas do Beach Soccer. Uma divulgação que foi feita através dos polos do seu Ivaldo. Aí ele foi me procurar. Isso. Através dos polos do seu Ivaldo. E a gente fez essa divulgação para apoiar, incentivar o esporte e dar oportunidade para as pessoas que praticam o esporte se preparar para um futuro. A tecnologia, ela, com certeza, ela veio para ficar e facilitar a vida das pessoas. Mas, assim, eu tenho uma preocupação muito grande que também está sendo ofertado muita coisa ruim com a tecnologia. Na área do ensino, como filtrar isso para que se mantenha a qualidade do ensino à distância? Eu acho que hoje você tem muito recurso, tá? Você tem lá muitos sites que avaliam as instituições, né?
É uma maneira de você saber. Tá? Tem muita gente que vai por preço. Eu acho que você tem que ir por valor. Né? Preço é uma coisa. Agora, você verificar exatamente a estrutura. Por exemplo, a Unicesumar. O MEC exige um determinado percentual para ser um centro universitário, por exemplo. A universidade, 32%, 35% do corpo docente tem que ser mestre ou doutor. A Unicesumar tem mais de 80%. Caramba, então o pessoal bem preparado. Exatamente. Então, na realidade, são os mesmos professores que dão aula nos estúdios. Então, eu acho que 11 estúdios que tem no Paraná, lá na universidade, lá no campus principal, que dá aula para o Brasil todo, em Full HD e para os rincões da Amazônia, em todos os lugares do Brasil. Então, esses professores que chegam dentro da sala de aula, chegam na casa das pessoas, onde as pessoas estão assistindo a aula. E são os mesmos mestres que escrevem os livros, que é um diferencial grande. O aluno tem o PDF e o aluno tem o livro. Se ele não desejar o livro, leio bem, estudo bem em PDF, sem problema nenhum. E a Unicesumar tem um programa chamado Meu Papel no Mundo, que é o cara diz, eu não quero o livro, eu consigo ler em PDF sem problema nenhum. Mas a grande maioria das pessoas gosta de ter essa sinergia. Sim, sim. Escrever, Eu, sinceramente, sublinhar, eu prefiro o livro, mas anotar. não Principalmente tenho que as pessoas que o EAD ainda é para uma faixa etária, né, que ainda não está acostumado, não é digital. Né? Então, isso facilita muito. Né? Então, são os mestres que escrevem esses livros. Né? Falar nesse livro, esse aqui é um deles, esse aqui só a Unicesumar tem. Isso aqui é um livro, é um diário, é um coach, né? Então, na realidade, é o primeiro matéria que todos os alunos, mesmo disciplina que os alunos estudam, qualquer curso. Qualquer curso. Que, na realidade, você vai fazer um projeto de vida. Por que você está estudando? Por que você escolheu administração? Por que você escolheu engenharia? Por que você escolheu fisioterapia? Fez um resumo e jogou nesse primeiro livro. Exatamente. Por que você escolheu isso? Qual o objetivo? Né? Onde você quer chegar com isso? Na com verdade, essa formação? é um livro de autoconhecimento. Exatamente. Então, você vai anotando. Tem lugares, tem coisas para você anotar aqui. Entendeu? E fala de riqueza e prosperidade. O que é riqueza e o que é prosperidade? Tem muita gente que ganha um salário mínimo e é próspero. Depende muito. Tem muita gente que ganha milhões e não é uma pessoa próspera. Pode ser milionário, pode ser rico. Então, na realidade, você tem que buscar a sua realização. Buscar, sabe? Eu sou feliz na minha profissão, sou feliz no que eu realizo, sabe? E faço o melhor que eu posso para as pessoas, dentro dos meus conhecimentos, da minha competência. E é isso, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande com relação a qualquer... essa vida louca que a gente anda, sabe? Que a gente vive. A gente tem que buscar uma coisa que você se sinta bem e se realize naquilo. Isso aí. Sabe? Eu acho que através da educação você consegue... não sei se a idade vai nos dando uma certa maturidade nesse sentido, e as pessoas acham o seguinte, eu estava conversando com um amigo essa semana, e às vezes as pessoas ainda têm uma mania de focar nas coisas negativas. Né? Eu vou dar o exemplo dessa reunião que eu tive com ele na segunda-feira. Eu estava na sala dele, ele todo estressado e tal, com uns problemas na empresa e tudo, e ele estava no quadro lá na sala dele, assim, os 10 mandamentos do preguiçoso. Eu falei, cara, joga essa coisa no lixo, rapaz. Foca em coisas positivas. Sabe, as pessoas chegam aqui, brincam e tal, é legal, sabe, uma brincadeira, mas você tem que pregar na parede coisas positivas, não coisas negativas. Mas o que ele botou lá foi para chamar a atenção. Não, mas porque na realidade você... Preciso lembrar que eu não posso ser preguiçoso. Talvez não é nem para ele, talvez seja para os funcionários, sabe? Talvez seja para as pessoas que colaboram com ele. Tá? Eu, por exemplo, participo de algumas reuniões, né, de diretores de escola e tal, e eu vejo as pessoas fazendo algumas colocações do seguinte, é um tripé lá, você tem aluno, professores e professores funcionários e a família. Cara, eu não vejo gente valorizando, falando bem desses três pilares. Cara, são os 3 pilares que mantêm a nossa escola, são os 3 pilares que a gente tem que valorizar, sabe? Para que realmente a gente faça um trabalho bem feito. Né? Se um deles desanda tudo. Exatamente. Então, na realidade, você tem que ter... são histórias, todo dia tem uma história, tá? Ontem mesmo tinha uma... terça-feira. Eu estava lá no recreio com as crianças, eu vou lá, brinco com eles e tal, e uma menininha depois me falou, virou para mim assim, Tivaldo, o senhor é um diretor muito bonzinho,
tem uma diretora num filme tal que é muito malvada. É um filmezinho de criança, tem uma diretora que faz aquela... Sabe? Então, na realidade, às vezes eu vou mostrar a escola, quando eu me apresento, às vezes a menina que está do lado chega a levar um susto. O senhor é diretor da escola? Eu não conheço o diretor da minha escola. Então, na realidade, cara, essa relação, por que isso? O cara tem que estar num pedestal, sabe? Hoje, na realidade, nós temos que buscar uma administração horizontal, uma relação horizontal, sabe? Esse negócio de ficar num pedestal, o professor, por exemplo, ele tem que ter conhecimento, mas não para ser o protagonista. O protagonista hoje tem que ser o aluno. O curso híbrido mostra isso, sabe? Por que você tem que ter um professor para poder dizer onde... Não, cara, antigamente, o cara tinha que atravessar um mar, atravessar uma navegação, com o cara batendo tambor e um montão de gente remando no mesmo ritmo. Hoje você busca o seu ritmo. As pessoas, cada um tem seu ritmo, sabe? Então você pode estudar, fazer uma série em um ano, tem criança que não tem essa pegada. Sabe? Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu tempo. A sua visão, o seu tempo. Por exemplo, lá na escola, por exemplo, a Ruth, que é a diretora pedagógica, ela viu que as crianças realmente têm isso. Não adianta. Com 6 anos tem que ser alfabetizado. Gente, ela percebeu que tem criança que tem um tempo. Aí ela chega, por exemplo, uma criança chega no final do ano, não está totalmente alfabetizado. O MEC, ele dá um tempo, até o 2º ano, para a criança ser alfabetizada. Exatamente por causa disso. A pandemia também dificultou bastante. Não, a pandemia teve uma lacuna aí absurda na vida de todos nós. Meu filho teve que voltar, porque ele, na escola pública, aqui, botaria ele para a 2ª série. Mas ele não estava preparado quando chegou na escola particular, que ele estuda lá na Gávea. Quando chegou lá, viu que o menino não tinha preparação nenhuma, vamos voltar ele para preparar novamente aí. É isso. Aí não, eles sabem empurrar, chega lá na frente, não está analfabeto. Eu tenho alguns exemplos disso. Então, o que a Ruth, a diretora pedagógica, fez? Ela percebeu que aí a criança não está alfabetizada completamente, você joga na mão de outra professora que não conhece a turma, não conhece os alunos. Tá? Aquele aluno vai sofrer, é um risco de evasão no futuro. Então, ela pegou, a professora do 1º ano conhece a turma toda. Tem criança que chega no maio, junho, julho, está lendo e escrevendo, não está totalmente alfabetizada, mas ela está no caminho certo. Tem outros que não. Aí ela pegou essa professora, ela acompanha a turma no 2º ano. Então ela conhece a turma toda. Então ela garante que até no final do 2º ano as crianças são alfabetizadas. Aí ela entrega no 3º ano para uma outra professora, então ela garante que realmente essas crianças têm. Cara, isso aí é gestão, tá? Por que tem escolas públicas que funcionam muito bem e tem escolas públicas que não funcionam? É gestão. É gestão. É de quem está na frente, quem está à frente da instituição. Entendeu? Eu tive isso que você falou, eu preciso dessa cadeira vazia, a questão do Estado é essa, né? Questão de verba, eu quero essa cadeira vazia o ano que vem, vai para outra. Eu tive um processo seletivo de pessoas para trabalhar no Serviço Geral da escola, chegaram 2 pessoas lá com certificado do ensino médio, não sabia ler, não sabia escrever. É incrível. Olha, a questão toda é uma questão social muito forte, sabe? Essa pessoa tem um certificado, mas empurrar, isso é uma enganação. Isso é uma covardia que se faz. Cabe ao Estado fiscalizar mais. E essa pessoa tem um certificado do ensino médio e não mas olha só, não consegue. Nesse ponto aí de escola pública. Quando você fala da questão do Estado, né? Eu acho que isso também não é só uma visão do Estado, não. É da própria ensino particular, que visa o lucro, né? Então, as responsabilidades, eu acho que elas devem ser divididas. Eu fiquei muito atento aqui ao que você estava falando, da questão do apego social, né? Para poder gerir melhor essas coisas. E existe uma outra questão também. A gente tem um país muito... que ainda temos muita diferença socioeconômica. É muito desigual, né? E uma coisa que eu fico muito atento nos cursos de EAD e que pode ser também motivo de desconfiança de muita gente que vai entrar, e eu acho que é uma preocupação até das universidades mais antigas, não vou citar nomes de concorrentes aqui não, que de cursos presenciais, que agora estão adotando o curso também à distância, são as questões dos valores.
E os cursos à distância, eles te dão possibilidades melhores de valor. Mas aí você fala assim, o ensino à distância, isso é moleza, tranquilidade. Cara, muito pelo contrário. Eu fui adepto do ensino à distância algumas vezes, em curso superior. E eu vou te dizer com certeza absoluta, se você não se organizar, se você não focar um projeto onde você fale assim, olha, eu terça e quinta, de hora tal a hora tal, eu serei um aluno do curso. Vou parar para estudar. Vou parar para estudar. Então, é muito difícil essa determinação. E eu acho que uma das grandes preocupações, tanto do Alexandre quanto a sua, é entrar no curso é muito fácil, mas sair do curso é a grande problemática. Então, o ensino à distância, amigo Nil, não é fácil, porque ele tem um tutor para te ajudar na plataforma, mas ele não tem a cobrança desse tutor como você tem lá no presencial. Sim. E se você não for muito determinado, isso não vai acontecer. Tem que ter disciplina. E eu acho que essa determinação maior dos cursos à distância por parte dos alunos, ela começou a ocorrer muito no processo pandêmico. Eu não sei qual é a sua visão disso. Na realidade, só um comentário. A educação à distância ela não tem a chamada de presença. Você é o responsável por você. Então, na realidade, se você não fizer isso, não definir alguns horários para você estudar, e até mesmo fazer um acordo com os seus dentro de casa mesmo, cara, é difícil. As pessoas acham que é fácil. Eu vou fazer um curso à distância para pegar meu certificado. Tem muita gente que faz um curso para ganhar uma letrinha a mais lá onde o emprego dele, ou um funcionário público, alguma coisa assim. Não é fácil não, gente. Depende de onde você esteja estudando. Lá no Seus Humanos não é fácil. A pessoa tem que se dedicar. Então, exatamente onde eu iria colocar. Hoje, a gente passou por esse período de pandemia, mas mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma pegada bem diferenciada. E a gente sempre se preocupou muito com a questão da qualidade. A Unicesumar hoje é reconhecida pelo MEC como uma das maiores faculdades EAD do Brasil, pelas avaliações feitas pela própria instituição. Tá? Se você for pesquisar pelo site do EMEC, você vai chegar a essa conclusão. Os nossos alunos são cobrados através de avaliação e de atividades que eles precisam executar. No período pandêmico, nós não sentimos o impacto, né? Os nossos alunos não foram impactados porque a gente já praticava metodologias de avaliações que a gente conseguiu manter durante esse período, e os alunos não pararam de estudar. Algo que o seu Ivaldo, de pronto, e já vivenciando na Unicesumar, acabou incorporando no colégio, e os alunos do colégio também não sentiram esse impacto. Né? Tudo bem que o seu Ivaldo teve que correr um pouquinho, né, para poder montar a estrutura, mas já com a experiência que ele tinha da universidade, ele conseguiu trazer isso para dentro da escola, e a gente passou por esse período com um pouco menos de impacto do que os demais. E um outro ponto, Rogério, em cima da sua fala, as empresas hoje em dia já têm uma visão muito mais positiva do aluno que se forma com a metodologia EAD do que em cima do aluno que se forma presencial. Exatamente pelo aluno não precisar sofrer cobranças. Ou seja, ele mesmo se programa. Ele é muito mais ativo nas suas atividades. Ele vai fazer a mesma coisa no trabalho dele. Exatamente. Então, hoje, as empresas, apesar de não vir chancelado no certificado, se ele é formado à distância ou presencial, as empresas já fazem a opção, né, por muitos alunos que estudam EAD pela questão da autoprogramação do aluno, entendeu? São esses dois pontos que eu quis colocar aqui, que foram Não, e é interessante, Alexandre, isso aí, por exemplo, na escola, né? A escola, veio a pandemia, dia 16, né, de março a gente fechou, ficamos uma semana através do YouTube, passando aulas do próprio sistema de ensino que a gente adota, passou a semana toda passando o vídeo, né? E no dia 30 de março a gente entrou com nossos professores, né? 2020, né?
Então, Incrível. cada um professor com a Incrível. sua internet em casa, com isso seus recursos, com os recursos mínimos em casa, tá? Eles continuaram dando aula. Tá? E todos os nossos funcionários em casa, eu e Ruth ficamos na escola atendendo aquelas demandas de telefone, de alguém ia lá, parecia até que a gente que tinha inventado o coronavírus. Mas aí a gente conseguiu entregar, isso fala de muitas pessoas e muitos professores que dão aula em todas as escolas. Tá? Em Nova Iguaçu, uma das escolas, teve 2 escolas em Nova Iguaçu que entregou o que era possível dentro da pandemia. Tá? E um dos que entregou na melhor qualidade foi o SEAD. Eu não falei do nome da escola, vou falar. Legal, a escola SEAD. nasceu como Vovó Eni, Jardim Escola Vovó Eni, né? E depois, com a implantação das outras séries, tivemos que arrumar um nome mais adulto, né? Sim. Então, fizemos algumas discussões em casa e chegamos ao Centro Educacional Aragão Torquato. Tá? E hoje é bem conhecido, o Vovó Eni é bem conhecido, você acha também na região, né? São escola de referência lá, entendeu? Então a gente usa as 2 marcas, que é o Vovó Eni para educação infantil e o SEAT para primeiro fundamental 1, 2 e médio. Achei muito importante você falar da tua velocidade de organizar o processo durante a pandemia. E a vida te abraçou com uma sorte, né? Porque você, em 2017, antes da pandemia, você já estava num sistema dentro da sua escola. Isso foi um fator assim, muito fundamental para que isso desse certo. E você vê escolas federais, eu sei porque a minha filha era de uma delas, não vou citar o nome também, porque eu hoje tenho um certo ranço dessa escola, com muita dificuldade para organizar as aulas à distância e com uma coisa que era uma preguiça muito grande dos professores de querer trabalhar. E eu acho que você ter organizado isso foi em função de você ter tido o EAD. Aí eu te faço uma outra pergunta que eu acho cabível. Durante o processo pandêmico, para cá, em percentuais, aumentou muito o número de alunos que ingressaram no curso. Você acha que foi importante a gente passar por esse sofrimento para as pessoas entenderem a importância do ensino à distância? Lógico, ninguém queria a pandemia, mas o mundo, de forma geral, ele cresce na desgraça, né? Porque o ser humano acha a solução para resolver a desgraça. Na verdade, o diamante é feito sob pressão, né? É isso aí. Então o que aconteceu de crescimento no teu curso em função do aparecimento da pandemia? Como ele cresceu? Na realidade, muitas universidades, não só as públicas, né, mas muitas universidades particulares que tinham uma baita de uma estrutura, né, que tem uma mensalidade assim relativamente alta, não entregaram, porque eles não conseguiam, não tinha essa estrutura, né? Então, o Sesmar tem 15, 16 anos de AD. Então, tinha estúdio, tinha tudo lá, então eles já tinham essa estrutura. Então, o que aconteceu foi que esses alunos que, a princípio, na realidade, a gente achava que mês de abril, maio, junho, a gente estava de volta, né? Então, na realidade, é isso, e não aconteceu. E eu acho que essas instituições deixaram para 2, 3 meses, daqui a pouquinho vem todo mundo de volta, eu não sei. E aí não reagiram, não tiveram tempo de reagir. E aí muitos alunos viram que ia perder o ano. E aí muitos migraram para o híbrido ou educação à distância, e com isso o EAD cresceu muito no Brasil, né? Quem estava com qualidade, só para você ter uma ideia da qualidade da Unicesumar, quando nós abrimos o polo em 2017, nós temos uma placa lá, em breve 500 polos. Olha lá, que vai chegar lá. Hoje nós temos mais de 1.000, tá? Caramba! E continuamos em breve, já em 2017. Ele está falando que ele vai ter 1.000. Nós passamos, não, a Universidade, a Unicesumar passou de 1.000 polos
E para você ter uma ideia, o IGC, que é o Índice Geral de Curso, que classifica as universidades em termos de qualidade, tá? 4 e 5, a nota máxima é 5, 4 e 5 é considerada uma universidade de excelência. Tá? Então, a Universidade Federal já está há 10 anos com o IGC 4. Né? Então, mesmo com o aumento da quantidade de polos, tá? O IGC continua 4. E estamos batalhando para ver se ele chega a 5. Então, isso é uma prova de que a qualidade não foi comprometida com a pegada de aumentar a quantidade de polos. Hoje nós estamos em todas as capitais do Brasil, tá? E mais um montão. Só no Rio de Janeiro a gente deve ter no estado do Rio aí mais de 80 polos. Né? Então, espalhado por esse Brasil todo, tem gente lá num polo lá que vai de canoa para fazer a prova lá no Amazonas. Mas tem lá uma internet com a torre e tal. E atendendo essas pessoas ribeirinhas e que não tinha acesso a nada. Imagina uma empresa em Carajás que olha a quantidade de gente de fora que trabalha lá. E essas pessoas estão longe de tudo. Entendeu? Então, hoje eles têm possibilidade de estudar, fazer o curso que ele quiser, sabe, na cidade próxima. Então, na verdade, a questão toda é essa, sabe? E aí veio 2021 com a pandemia ainda, né? E a gente podendo receber 50% dos alunos, né, na escola. Então, nós tivemos na escola, por exemplo, 50% dos alunos em casa e 50% na escola. Tudo bem. Na sala de aula. Estava preparado. Aí o que nós fizemos? Computador em cada sala, câmera e microfone. Isso. O aluno que estava em casa, ele estava assistindo a mesma aula ao vivo, que o professor estava dando na sala de aula. Isso é fantástico. Surgiu um aluno com um resfriado. Suspende a turma por uma semana para ver. Entendi. Então, na realidade, a gente foi seguindo todos os protocolos, tá? Para que realmente a gente preservasse a integridade, sabe, a vida das pessoas. Tanto dos familiares, tanto dos profissionais, dos professores. Não deixasse de passar o ensino. Exatamente, exatamente. Então, na realidade, teve perda? Claro que teve. Todos nós tivemos perda. Sim. Teve muita gente que teve até perda de parentes, de amigos, sim, etc. e tal, né? Então, mas teve uma perda pedagógica? Teve atrapalhou muito. Mas eu acho que quem conseguiu entregar alguma coisa nesse sentido, fez um esforço, tá, para entregar aquilo, ter aquele compromisso de entregar aquilo que as pessoas esperavam, sabe? Cara, as pessoas que estavam envolvidas nesse ambiente perderam menos. Os educadores lá, a maioria foram formados já pela própria escola, o ensino da própria Unicesumar? Unicesumar? Não. Na realidade é o Unicesumar de 2017 que está aqui tá em Nova Iguaçu, né? A escola é de 84. Então, hoje nós temos o professor da escola, eu diria para você que quase todos têm curso superior, mesmo não sendo exigido para a educação básica, né? Principalmente Fundamental 1 e Educação Infantil, mas todos eles têm curso superior. Nós temos professores com doutorado, com mestrado, com tudo lá. Selecionado por você mesmo? Selecionado pela equipe pedagógica. Eu cuido da parte administrativa da escola, né? Então, e aí tem a Ruth, que é a diretora pedagógica, temos uma equipe, coordenadores, etc., que faz essa seleção da equipe. E na realidade a gente ela que tá, vai trazer ela na próxima entrevista, vai trazer ela aqui. Eu diria para você que eu tô aqui até no lugar dela, tá? Porque eu acho que eu tô roubando o lugar dela. Você fala o nome dela várias vezes aqui, então é como se dissesse, ela tá aqui presente, né? Porque na realidade o sonho é dela, sabe? Eu abracei o sonho dela. Eu acho que eu tô roubando o lugar dela, porque ela que deveria estar aqui falando sobre pedagogia, sobre educação, sim, né? Mas, na realidade, é isso. Eu acho que a figura responsável por tudo isso... Ela que teve o sonho, rapaz. Não, é isso, cara. Teve o sonho, tá, sabe? E ela se realiza com o que ela faz, sabe? Então, na verdade, a professora, e aí, quando é que você vai se aposentar? A professora não se aposenta. Atrás de um grande homem existe uma grande mulher, né? Eu acho que é o contrário aqui nesse caso. Olha lá, que legal. Vamos valorizar a mulher também, né? Que a mulher realmente... A mulher sempre é valorizada. Exatamente. Então, na realidade, é isso. É uma relação
Eu me aposentei em 2007, né? E hoje eu não senti aposentadoria. Tá trabalhando. Tá? Não senti. Então, hoje estou lá cuidando da parte administrativa. Eu acho que essa pegada também de você ter uma experiência numa indústria, na parte administrativa de uma indústria, em projeto, etc., isso ajuda muito nessa visão de organização da escola como empresa, né? Que muitas escolas não têm essa visão de empresa, porque foi montada por uma professora, por um professor, gente da educação. Então, a educação tem muito isso, sabe? Muito de entrega. Quem se envolve com a educação tem muito isso de entregar, de se entregar mesmo aquilo. E não pensa na questão da empresa, mas é uma empresa. Seus filhos seguem essa linhagem? Seus filhos seguem essa linhagem? A minha filha, eu tenho uma filha que é atriz, né? Agora ela... Global. Ela é atriz. Não é global, não. Às vezes as pessoas acham assim, é atriz, já fez novela. Não, na realidade, ela é de teatro. Hoje já escrevi algumas peças, inclusive tem uma peça agora, vamos fazer a propaganda aqui. Pode fazer. Tem uma peça dela que está no CCBB, tá? Se vocês, é muito interessante, muito bacana, muito legal. Convido vocês aí. Chama Salvador, Anoiteceu é Carnaval. O nome da atriz, cara. Marcele Torquato. Olha aí. Isso aí. Isso. Mas é muito bacana, vale uma reflexão, tá? Eu assisti lá e estou fazendo uma reflexão E tá em sobre, cartaz em que teatro? no CCBB. Fica onde CCBB esse aí? aqui na Candelária. Ali, Aqui no centro. né, no Centro Cultural Banco do Brasil. Né? E ela tem outras peças também que ela escreveu, outras que ela participou como atriz. E a minha filha Glossa, mais velha, né? Ela é engenheira de produção, né? E trabalhou também na área, não na área de educação, mas ela trabalhou alguns anos comigo. A Marcele vai na escola uma vez por semana, trabalha também na escola uma vez por semana lá, que mora no Rio, tem que se deslocar para Nova Iguaçu e tal. Então ela cuida da área de marketing, cuida de outras áreas. Tá tudo em família. Mas elas têm a vida dela, têm a profissão dela. Né? Hoje eu e Ruth que tocamos a escola, né? Mas a gente tem que começar a pensar na sucessão. No substituto. Isso aí. A gente já está aí. Vai deixar a linhagem sempre aí na família, né? Ô mestre, eu não sei se o senhor já viu um documentário chamado Torre de Marfim. Não vi. Não, né? Não. Quando a gente está falando aqui a questão dos custos, né, da universidade, né, de uma forma geral, a gente tem esse documentário, ele é muito interessante, né, porque aí você vê a preocupação, principalmente da atual reitoria das grandes universidades, Harvard, Cambridge, Michigan. E esse documentário ele conta a história das dificuldades econômicas do processo, de manter esse processo educacional. Se você, por exemplo, você vai em Harvard, 12 mil alunos. É caro, mas são 12 mil cafés da manhã, 12 mil almoços, 12 mil lanches da tarde, e 12 mil, estou te dando um exemplo, e 12 mil jantas diariamente. Então, aí a gente começa a ver, hoje, faculdades como Harvard, fazendo curso à distância. Eles começaram com cursos de extensão, e hoje eles já estão se metendo nos cursos de pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, e o cara explicando que um salário médio de um reitor de uma universidade dessa chega basicamente a $1,5 milhão anual, que é muito. Né? Ou é pouco? Não sei se é pouco. Depende do que o dinheiro em qualquer lugar. Tem jogador de futebol que ganha 10 milhões, o Ratinho gasta 3, 4 milhões. Então, na realidade, se a gente for analisar direitinho... mas o cara ganha $100 mil. Não resta dúvida. É muito dinheiro. Né? Então, as universidades... Eu falei isso, questionei isso, porque vamos valorizar mais a educação. Com certeza. Eu sou professor também. Eu sei. Então, o teu telefone tá tocando aí, não? Então, o que eu quero chegar no seguinte, que esses grandes polos internacionais, eles estão indo por esse caminho. Porque, gente, no futuro, uma faculdade vai estar dentro de um laptop e você administrando. Você vai ter um holograma aqui na frente de um cara te dando aula. Isso aí, cara, é inevitável.
A gente não está brincando de Guerra das Estrelas, que a Princesa Leia ficava ali. Não. Isso é uma realidade. Então, eu acho que projetos como o da Unicesumar fizeram as grandes universidades abrirem os olhos para esses custos e eles estão temerosos do fim desse processo tão antigo que eles têm lá de 200, 300, 400 anos. Você acha que essas universidades vão se readaptar de verdade a isso? E há possibilidade dessas tradicionais um dia, elas realmente... Vou te dar um exemplo nacional. A Estácio, ela diminuiu drasticamente a quantidade de universidades presenciais. Muitos polos delas acabaram, inclusive o principal do Rio Comprido, né? E ela está massificando também esse projeto de EAD. Você acha que isso é uma tendência mundial? Na realidade, se você for analisar, por exemplo, nós oferecemos engenharias, lá no nosso polo, nós temos 5 engenharias, arquitetura e urbanismo, nós temos vários cursos na área de saúde, na área de bem-estar, são híbridos, né? Ou seja, você tem um determinado período que você estuda à distância, autoestudo, EAD, e quando na hora de você realizar os seus procedimentos ou ensaios, alguma coisa, você vai no polo, aí o polo precisa de ter os laboratórios. Então, no avançar desses cursos, o polo vai montando os laboratórios, como está acontecendo lá no polo de Nova Iguaçu, né? Agora, com relação a essas universidades, lá fora, esse curso de engenharia híbrida já existe há muito tempo, né? Então, na realidade, para essas universidades, o curso EAD dessas grandes universidades está nos chegando hoje, nós temos o nosso conhecimento, mas ele já existe há muito tempo, né? Então, eu não acredito que essas grandes universidades, essas grandes instituições, são referências mundiais, vão sair do mapa. Elas vão se adequar. Na verdade, vão se adequar. Elas vão se adequando. Pessoas, né? Porque eu conheço várias pessoas que preferem o ensino presencial do que o ensino à distância. Aí vai de pessoa para pessoa. Acho que não vai deixar de existir. Sempre o presencial sempre vai existir. A Revolução Industrial não chegou em alguns países ainda. Gente, mas é isso, é realidade. Lá de 1800 tem lugares que a Revolução Industrial não chegou. Então, na verdade, se você for analisar a sociedade, ela, às vezes nós temos hábito, costume de você chegar e generalizar as coisas, né? Sim. Então, na realidade, depende muito. É igual você analisar uma estatística. Você tem que verificar quais são os parâmetros dessa estatística, tá? Dessa pesquisa, né? Às vezes as pessoas pegam uma pesquisa e verifica, começa a falar uns números e qual é a base? Qual é a base dessa estatística, dessa pesquisa que foi feita, né? Então a gente tem costume mesmo de generalizar. Pelo boato que sai alguma coisa sobre o Exatamente. não vai a fundo. Exatamente. Vamos pesquisar. Eu recomendo o senhor procurar no YouTube esse documentário, Torre de Marfim. Torre de Marfim. Você estava aí ávido. Deixa só. Eu só queria fazer só um comentário com relação, para completar essa questão da pesquisa, tá? Uma vez eu contratei uma empresa para fazer uma pesquisa lá na escola, não tinha nem o polo ainda. E a empresa era daqui do Rio, foi lá, fez uma pesquisa e tal, tabulou a pesquisa e depois passou algumas informações para nós, né? Foi uma fotografia da realidade naquele momento. E depois nós viemos numa palestra aqui, num colégio grande aqui, na Tijuca, e eles reuniram no auditório e o rapaz começou a falar. Isso, gente, já deve ter uns 25 anos, 25 anos. 80% dos alunos, tá, tem computador em casa. Então eu falei, opa, peraí. Não era a minha realidade. Aí eu levantei a mão. Quando eu tenho dúvida, antigamente na escola lá eu tinha vergonha de perguntar. Hoje não tem mais vergonha de nada, não. Eu levanto e perguntei. Qual é o parâmetro da pesquisa? Ele ficou sem ação. Deve ter ido para a Zona Sul só. Não, olha só qual é. Então a gente precisa de fazer uma análise muito bem feita do que as pessoas falam para a gente. Qual é o parâmetro da pesquisa? Aliás, desculpa. 80% das escolas na cidade do Rio de Janeiro e escolas católicas.
Meu Deus do Não céu. tá bom, porque se o cara fosse Não, lá, ele restringiu um público mínimo. Ou seja, você não existe. Fez um funil, Exatamente. afunilou aquele. Então, na verdade, isso é muito importante quando a gente for fazer uma análise. É por isso que essas fake news aí se espalharam aí durante muito tempo, porque as pessoas pegavam e pipocavam e jogavam para um para outro. Existe um negócio chamado Não de quer saber, desvio padrão em pesquisa, né, professor? É isso. Quem sabe tudo de Então é importante esse detalhe, tá? Só para colocar aqui a fala do Abdias, a gente falando a respeito da mudança, né, do ensino presencial para o ensino à distância. Mesmo hoje, Abdias, com grande parte da população não tendo acesso a computador, não tendo acesso à internet, os polos, né, principalmente os polos do Unicesumar, são preparados para receber esses alunos. Porque eu acho que, em pouco tempo, as pessoas vão começar a identificar a facilidade no ensino à distância. Quando você tem uma aula presencial, você depende de transporte público, você depende de segurança pública, você depende de uma série de quesitos. Alimentação na rua, lanche. Alimentação na rua e Você por aí. assiste aula no celular, por que você tem que ficar tanto tempo no Facebook? Exatamente. Às vezes, você preso no trânsito, você está assistindo a sua aula. Então, te dá uma flexibilidade o ensino à distância, ele não deixa de te cobrar a presença, porque você tem que assistir às aulas, você tem que ler o material didático, você tem que fazer avaliações que são nos polos. Nós temos uma avaliação chamada MAPA, que é metodologia de avaliação prática, que o aluno precisa cumprir para conseguir a nota dele, o que garante a qualidade do ensino dele. E assim, a gente não cobra a presença do aluno naquele horário no polo, mas ele tem que cumprir uma carga horária, lendo, assistindo vídeo, assistindo aulas ao vivo. Isso cobre todo um diferencial. Para você ter uma noção, algo que a gente está encontrando uma certa resistência, isso, Evaldo, me dá licença, eu vou falar sobre esse assunto, que é o nosso curso de enfermagem. Tá? Muito está sendo questionado. Nós temos a enfermagem na modalidade híbrida, como o senhor Evaldo informou. Muitas das aulas que você tem, você consegue assistir através de vídeo, fazer leituras sobre. Isso reduziu a nossa carga horária em tempo, vamos botar em anos, né? Não em tempo em si, em anos. Ou seja, a gente oferta o mesmo curso, com a mesma carga horária, em 4 anos. E a prática? A prática, o aluno precisa ir ao polo para executar. Entendi. E ele tem toda essa estrutura para executar. Ele vai fazer estágio da mesma forma, ele vai ter um laboratório dentro do polo, para que ele venha começar a se adaptar às questões que ele precisa tratar. Não sei se ela pensou antes, assim, em ter esse polo antes de fazer todo esse procedimento à distância. Exatamente. Para você ter uma noção, assim que eu cheguei em 2018 no Unicesumar, eu sou de formação acadêmica presencial, a primeira coisa que me perguntei foi como seria fazer um curso de educação física à distância. E aí eu tenho que ver para crer, né? Então, eu fui estudar um pouco sobre o curso de educação física. E aí, aquilo que é bom, a gente gosta de sempre passar para o próximo. Eu aprendi muito com o seu Evaldo, aquilo que é ruim a gente procura se afastar, e aquilo que é bom a gente procura propagar. Eu descobri que a gente tinha ali a metodologia de avaliação prática, que hoje, em todos os esportes, é muito utilizado, que é o VAR. O nosso aluno de educação física, ele é avaliado através de filmagem que ele faz. E ali a avaliação dele é muito mais pontual do que o aluno que faz numa presencial. Se ele está fazendo o exercício da maneira correta, se está fazendo o ângulo de 90 graus, se a postura da coluna de quem está fazendo está correto. Através de uma filmagem, você pausa, você coloca em câmera lenta. Agora, ao vivo, o cara pode enrolar. O nosso aluno hoje ele é melhor preparado, avaliado pelo MEC, do que muitas presenciais no curso de educação física. Na verdade, é um verdadeiro VAR, né? Do futebol, né? Exatamente. Você tem uma ideia, só para você ter uma ideia, a questão da educação física, por exemplo. Para os professores escreverem o livro, fazer a figura, mostrar como que o aluno faz aquela postura para pegar fazer uma manchete, cortar uma bola, ou um outro esporte individual, alguma coisa assim, eles contrataram um atleta de alta performance e botaram um drone do lado filmando. E aí você tem possibilidade de mostrar todos os detalhes, sabe? Você vai e volta. Eu falo o seguinte, na minha época,
o professor de cálculo, por exemplo, né? Desenvolvia aquela equação imensa, chegava no final ele apagava. E aí? Não tinha máquina fotográfica para formar, não tinha celular, não tinha nada, perdeu. Então hoje não, hoje eu falo sempre o seguinte, aqui o quadro não se apaga. Se tem um conteúdo, eu tenho... você quer ver o conteúdo novamente, tem possibilidade você volta, de ver o conteúdo, só voltar. Você assistiu a primeira aula do teu curso. No final do curso, ela está gravada ainda para você. Se tiver uma dúvida, então, só se você voltar. tiver dúvida, você volta àquela aula. Pô, foi mesmo que o mestre falou? Não vai ter nada acrescentado, né? Não vai ser aquela aula ali. Aquela aula, exatamente, tá? Ainda fica gravada mais um tempo depois do teu como curso. Disse, com a presencial tem essa dificuldade, como você falou. Não tem como a gente estar gravando, não tinha naquele tempo. Não E tinha é nada muita sobre isso. gente, né? E é muita gente, justamente. Agora, eu tenho uma visão assim do curso de educação física. Por que as pessoas têm a visão que você está colocando? Porque todo mundo acha que quem vai fazer educação física vai brincar no parquinho, tá? E a história não é bem essa. Se você fizer uma análise da grade curricular do curso de educação física, por exemplo, você vai ter 10 a 12 disciplinas práticas esportivas. Eu incluo a musculação e a ginástica nisso. As demais disciplinas, elas não são dessa forma. Senão você teria que ensinar todos os esportes. Qual é a base da educação física? É o atletismo, né? É o treinamento com peso. Aí o cara ensina algumas modalidades olímpicas, né? Vamos supor aí o futebol, o voleibol, o handebol, o basquetebol, a natação, né? E dentro desses aspectos aqui, se você for ver a grade inteira, vamos supor, tem 64, tem 10, 15% de disciplinas que são práticas de verdade. Então, eu acho que para melhorar a qualidade do curso à distância, é necessário que em cada disciplina dessa prática seja exigido do aluno que ele faça um estágio probatório para cada disciplina. Não sei qual é a visão de vocês, mas eu acho assim, o cara tem a disciplina lá, treinamento com peso. Ele tem que fazer algumas horas outras universidades chamam de hora hack, né? Ele tem que fazer a disciplina lá, uma hora hack, o estágio, nessa disciplina. No futebol, ele tem que buscar uma instituição de futebol, e assim na natação, e assim vai. Eu acho que isso aumentaria muito a qualidade do curso de educação física nisso. No mais, eu acho um curso como outro qualquer, com todo respeito. O aluno, Rogério, hoje, ele tem que cumprir a hora dele de estágio, tá? Mesmo na questão à distância, ele tem que cumprir. E uma outra coisa que, aí eu vou mais uma vez puxar, não puxar sardinha, falar a realidade. Para você ter uma noção, há um tempo atrás, eu fui fazer uma ação, que a gente faz ação de divulgação, né? E aí, foi até numa prova do ENAD, né? E aí a gente foi recepcionar os nossos alunos que foram executar a prova em uma outra universidade presencial. E a gente sempre tem livro didático, né, disponível no polo, a gente leva para doação, porque a gente, propagar a cultura é sempre interessante. E aí eu levei alguns atlas do corpo humano, de educação física, para frente dessa universidade, e os alunos de enfermagem dessa universidade ficaram bestificados com o material que a gente estava doando. Alguns compareceram ao nosso polo uniformizado para pegar esse material didático. Então, o aluno de educação física, além de conhecer o esporte, tem que conhecer muito o corpo humano. E a Unicesumar bate muito em cima disso. E dá qualidade no material didático que o cara vai ter acesso. Entendeu? Então, além dessa questão da avaliação, da qualidade na avaliação, todo o conteúdo é muito bem avaliado. Entendeu? Fico feliz com isso, porque educação física é prática e teoria. Existe um detalhe também... Isso eu falo porque, assim, quando eu cheguei, e aí eu prezo muito pela minha posição, eu falei, não, peraí, eu tenho que conhecer aquilo que eu estou repassando. Eu tenho como formação processamento de dados, pós-graduação em gestão de pessoas. Mas eu queria entender um pouco mais sobre aquilo, porque na época era o curso que era mais vendido no polo. E quando eu me aprofundei, e aí fiz entrevista com alunos, com professores de outras
instituições, eu vi a riqueza do material que a gente estava ofertando ali. E, Rogério, não somos o local com o menor preço, mas te falo que com um dos maiores valores. Entendeu? Isso aí que é importante. O fundamental é você não ter somente um valor. O fundamental é você ter o conhecimento e pessoas capacitadas para fazer com que aquela pessoa seja satisfeita e saia para o mercado de trabalho dando, indicando ainda mais aquilo, da onde ele aprendeu. Então, o Unicesumar é um ideal para quem quer hoje entrar nesse ensino à distância. É uma das faculdades melhores. Pelo que eu estou vendo aqui, um resumo, todos já fizeram um resumo aqui. A Unicesumar, eu indico. Acho que é um detalhe muito interessante que é bom deixar claro. Aqui não tem pegadinha, tá? Se a gente der um desconto para o aluno o curso todo, ele vai ter esse desconto o curso todo. Um dia ele vai ter que, de repente, ele precisou de sair. Não existe nenhuma questão de ele ter que pagar para sair. O que a gente fala para ele na frente é aquilo que a gente pratica. Entendeu? Então, é prática aí do mercado ter algumas pegadinhas intrínsecas nesses contratos, nesses descontos que acontecem, algumas campanhas, e que às vezes macula também a outra. Sim. Tá? Então, na realidade, o que a gente tem que mostrar é o que a gente fala, a gente cumpre. Entendeu? Então, isso é que é importante. Com relação a muitos cursos que hoje são questionados, o que acontece na realidade? Existe uma preocupação muito grande dos conselhos que regem essas profissões. Tá? A preocupação com relação à qualidade da formação dos profissionais. E aí, às vezes, eles entram numa notícia aí no mercado que acaba os alunos questionando, poxa, mas está autorizado, não está, não sei o quê. O MEC é que regulariza isso. Tá? O MEC autoriza e reconhece o curso. Tá? A partir do momento, por exemplo, a Unicesumar é um centro universitário. Então ela pode bolar um curso, formatar um curso qualquer que não existe, o MEC vai lá, avalia e aprova aquele curso e libera. Tá? E aí, a partir do momento que o MEC liberou esse curso, gente, esse curso está liberado, está autorizado pelo MEC. Aí se o conselho tiver alguma questão, a preocupação dele, ele tem que acompanhar para ver se realmente todos os profissionais que estão na área estão bem formados, ou se são formados, né? De vez em quando sai uma notícia aí que tem alguns profissionais, um médico e não sei o que está trabalhando, o cara não é nada, não tem informação nenhuma. Então, a função dos conselhos é essa. A preocupação no conselho é interessante, eu acho que é legal, mas o que acontece é que quem rege isso, quem autoriza, é o MEC. A partir do momento que uma universidade ofereceu um curso que está autorizado pelo MEC, e depois lá na frente, o MEC faz a avaliação desse curso, da formação desses estudantes. Se esse curso não corresponde à qualidade que o MEC exige, essa universidade ela é desclassificada, ela não vai poder mais fornecer esses cursos. Isso acontece a todo momento. Tem sempre uma reciclagem, né? Na realidade é o seguinte, eu me propus a fazer um curso, a oferecer um curso para a sociedade. Então eu apresentei uma grade, o MEC foi, avaliou, beleza, pode liberar o cervejaria? Esse produção de cervejaria que estou vendo Por aqui. exemplo, mestre cervejeiro aí. O mestre cervejeiro. Ganhando dinheiro com isso. Mestre cervejeiro. Tem várias agora, em todo que é canto agora na Zona Sul, é cerveja da Lapa, é cerveja da Ipanema, já viu? Cerveja, sim. Cerveja artesanal. Sim. Todo showzinho de shopping, todo showzinho de Eu shopping. tenho uns amigos que aberta, fazem cerveja isso no aí, apartamento. Lá em Botafogo eu já vi, já tem. Ô, mestre, eu vi que o senhor hoje está centralizado naquela região ali, Belford Roxo, Nova Iguaçu e tal. Você tem a pretensão de vir para o grande centro? Olha, na realidade aqui já existe alguns gestores que têm outros polos. Então, na realidade, provavelmente eles não vão abrir para outro gestor montar polo aqui. Por exemplo, Niterói, nós temos uma amiga que tem polo lá, Niterói, São Gonçalo. Aqui no Rio, nós temos 2 ou 3 gestores que têm polos espalhados na cidade do Rio de Janeiro. Não é um gestor só, tem 2 ou 3. Né? Então, na realidade, eu tenho mais identificação com a Baixada Fluminense, que eu acho que é uma região que precisa de um olhar melhor, um olhar diferenciado. Você falou que assim que tinha assim
certa quantidade de cursos e poderia ficar ultrapassado. Mas eu estou vendo aqui que todo dia você está inovando, Todo buscando dia. conhecimentos, né? Profissionais capacitados, você sempre está trazendo. Em outubro, por exemplo, eram 80 cursos de graduação. Então, foi lançado mais vários cursos, chegou a 125, mais os profissionalizantes para esses jovens. O profissionalizante é muito interessante. O jovem faz um curso de 6 meses aí. Então, ele não sabe exatamente ainda o que ele quer, qual profissão que ele quer. Poxa, eu não sei ainda, estou na dúvida, eu tenho tendência de fazer isso ou aquilo. É uma maneira dele se identificar. Todos esses cursos estão lá no site. Sim, tem no entra site, lá, tem uma relação aqui, ó. Aqui eu trouxe a relação dos cursos profissionalizantes. Então, na realidade, se um jovem desse pega um curso desse, começa a fazer 6 meses, paga 60, 120 reais. E aí, cara, é isso mesmo que eu quero, então não. Isso eu não me identifico. E quem quiser se inscrever na Unicesumar, nos seus cursos, como é que faz? Acesso ao seu site? Olha... Primeiramente, qual a forma de contato? O caminho, na realidade, é entrar em contato com o polo. Com a unidade, né? Com a unidade do polo. Né? Ou pelo site, né? Pelo site você consegue. Então a gente vai deixar pelo telefone aqui. o site aqui na descrição Sim. do vídeo, também deixar o número de telefone, quem quiser. Nosso Instagram, Facebook. Vou colocar tudo na descrição do vídeo, tá? Ô mestre, eu tenho uma curiosidade em função de uma pergunta aqui, que é o seguinte. Eu tenho uma visão hoje que as pessoas ficam muito amarradas em ter sucesso através do curso superior. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Nem sempre o curso superior ele te traz sucesso. Eu vou te dar novamente o exemplo do meu amigo aqui. Ele chegou a fazer universidade de TI. Uhum. Mas ele conseguiu sucesso pessoal, financeiro, através dos cursos que ele fez de mecânica. Mecânica automotiva. Em grandes marcas. Mitsubishi, BMW. E ele se tornou um cara de sucesso no que ele faz. Você não acha que esse teu caminho aí de fazer os cursos profissionalizantes está muito no futuro? Porque as pessoas elas devem aprender a fazer alguma coisa muito específica. Hoje a gente vive da especificidade, mestre. Ser eclético é muito bom, mas quando você é muito bom em alguma coisa, você sobrevive. Você acha que as outras universidades à distância, elas vão cada vez mais focar nessa questão do curso profissionalizante? Já existem. Algumas já oferecem também, mas eu acho que não é questão de futuro. Eu acho que já está atrasado. Eu também acho. Tá? Porque, na realidade, eu acho que nós já tivemos isso há tempos atrás. Agora, eu tenho certeza de que o curso de TI te ajuda hoje em algumas coisas, não? Ou muitas coisas. Ajuda. Então, na realidade, querendo ou não, não é que você vai fazer uma formação e você vai se dedicar àquela profissão naquela formação que você fez. Sim. Tá? Então, qualquer formação que você fizer, mesmo que ela não seja a sua função, a sua profissão principal, ela vai agregar em qualquer coisa que você fizer. Isso. Sabe? Qualquer coisa que você fizer. Então, eu brinco com meus alunos lá do ensino médio, ou alguns com isso. Aí, como é que está o estudo? Ah, já terminei. Eu falei, terminou? Eu não consegui terminar até hoje. Me ensina aí como é que é. E ainda mais agora, que cada dia que passa, gente, as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande. Né? O sistema de ensino surgiu porque o material hoje é consumível. Antigamente eu tinha um livro lá que foi do meu pai, do meu irmão, do meu tio, passava 10, 20 anos, não mudava nada. Ou mudava e a gente não sabia, não chegava ao nosso conhecimento. Porque mudava, mas não tinha televisão, não tinha internet. E aí quando chegava a notícia para você, cara, aquilo já se perdeu, já está ultrapassado. Hoje não, hoje as coisas acontecem assim de uma velocidade tão grande, sabe? E que... Cara, você está estudando um negócio hoje, amanhã está obsoleto. Nós estamos falando sobre um assunto hoje aqui, amanhã já tem um pronto, sai mais avançado do que a gente já falou. Exatamente, com certeza. Essa foi o objetivo da minha pergunta. Agora, nem todo mundo vai né? fazer, nem todo mundo que vai fazer vai começar a estudar, vai fazer uma faculdade.
Eu não sou a favor daquela pregação daquele ministro da Educação que faculdade é para alguns. Não, em absoluto, é para todos. É para todos. É para todos. todos. Muitos não chegam, então consegue já se chegar lá. realiza no meio do caminho. Me fizeram uma pergunta outro dia e eu deixei claro, todo enfermeiro quer ser um médico um dia. Não, ele não quer ser um médico. De repente ele se realiza naquilo que ele faz, sabe? Existem profissões que existem pessoas que querem servir. Sabe? Então, na realidade, não é uma obrigação, não é o desejo. O cara às vezes se realiza naquilo. Todo arquiteto não deve se desanimar. Não deve se desanimar. Todo arquiteto quer ser engenheiro. Não, o arquiteto, na realidade, eu diria para você que talvez o engenheiro, por exemplo, civil, talvez ele precisasse ter um pouco mais de conhecimento que o arquiteto tem. Porque o arquiteto, além de ser um projetista, além de ser um técnico, ele é um historiador. Sim. Tá? Eu estou dizendo que você são não pode, pessoas distintas e não tem nada a ver. O cara deseja aquilo e está acabando. O cara vai fazer um projeto, um arquiteto vai fazer um projeto, dependendo do lugar que ele esteja, ele tem que conhecer a cultura do lugar. Ele tem que conhecer o que o cliente dele quer. A gente vai se ajeitando, que é para fazer o nosso próprio estúdio. Aí quando estivermos terminar de concluir o nosso próprio estúdio, a gente vai fazer lives ao vivo, vai ser um dos primeiros que a gente vai chamar para tem conteúdo, tem informação. Não deixa ninguém parado, não. Todo momento sai eu trouxe E o Rogério Vilela, e com certeza o Rogério Vilela vai ter que estar vindo junto conosco. Ele vai ter o programa dele de esporte. Ele vai estar aqui nessa papo. Eu queria agradecer ao senhor, por o senhor ter cedido um pouco do seu tempo, estar aqui com a gente batendo esse papo. Dá vontade de ficar aqui até... Daqui a pouco, das 10 horas da noite, a gente está aqui conversando. Então a idade tem essa vantagem, sabe? Vai acumulando com os conhecimentos. Meu conhecimento geral. Rogério, queria te agradecer também por estar mais uma vez aqui com a gente, tá? E o Alexandre também, por ter vindo aqui, a gente bater esse papo aqui gostoso, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, tá, pela oportunidade e, cara, a hora que tiver alguma outra oportunidade vai ter sim. Vai ter então, pessoal, esse foi o programa de hoje, tá? O pessoal aqui da área de educação, show de bola, hein? Esse vídeo aqui, eu vou deixar toda a descrição aqui da Unicesumar, tá? Site, telefone, Instagram, quem quiser fazer um desses cursos aqui, ó, curso muito... Tem até de mestre cervejeiro aqui, ó, você que gosta de tomar um. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Pessoal, até semana que vem. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.